Noções de estatística, população e amostra. A população é o conjunto total de elementos que queremos estudar em uma pesquisa estatística. Esse conceito é fundamental para a estatística, pois determina a base de onde serão retiradas informações para análises. Sempre que um estudo envolve todos os elementos desse conjunto, dizemos que estamos lidando com um censo. No entanto, em muitas situações, estudar toda a população pode ser inviável, seja por questões de tempo, recursos ou logística. A amostra, por outro lado, é um subconjunto da população. Esse subconjunto é selecionado para representar o grupo maior, permitindo a análise sem a necessidade de examinar todos os indivíduos. A escolha da amostra deve ser feita de maneira criteriosa para garantir que os resultados obtidos sejam confiáveis e possam ser generalizados para a população como um todo. A diferença entre censo e amostragem é um ponto essencial para a estatística. O censo envolve o estudo completo da população, ou seja, cada indivíduo é analisado. Já a amostragem é uma técnica utilizada para selecionar uma parte da população para análise, tornando o processo mais eficiente e menos dispendioso. Em uma pesquisa eleitoral, por exemplo, entrevistar todos os eleitores do país seria inviável. Por isso, utilizasse uma amostra representativa para estimar os resultados. A escolha da amostra pode ser feita de diferentes maneiras. A amostragem aleatória é um método em que cada elemento da população tem a mesma chance de ser selecionado. Esse tipo de seleção evita viés e aumenta a confiabilidade dos resultados. Um exemplo clássico seria sortear nomes de uma lista de alunos para responder a uma pesquisa. Outra técnica comum é a amostragem sistemática, onde a seleção ocorre seguindo um padrão fixo. Por exemplo, em um grupo de 100 pessoas, pode-se selecionar uma a cada 5 indivíduos, formando assim a amostra final. Esse método pode ser útil quando há uma ordenação natural dos elementos, como uma lista de funcionários de uma empresa. A amostragem estratificada ocorre quando a população é dividida em grupos homogêneos, chamados de estratos, e os elementos são escolhidos proporcionalmente dentro de cada grupo. Esse método é muito utilizado quando há diferentes subgrupos dentro da população e deseja-se garantir que todos estejam representados adequadamente. Por exemplo, em uma pesquisa sobre hábitos de leitura, pode-se dividir os participantes por faixa etária antes de selecionar a amostra. Outro método importante é a amostragem por conglomerados. Nesse caso, a população é dividida em grupos naturais, como bairros ou turmas escolares, e um ou mais desses grupos são escolhidos aleatoriamente para análise. Esse método é útil quando os grupos já estão naturalmente formados e possuem características semelhantes. A estatística, além de envolver técnicas de coleta de dados, exige um bom domínio da matemática básica. Operações como porcentagem, frações e cálculos básicos são frequentemente utilizadas para interpretar e manipular informações. Um exemplo prático seria calcular quantos alunos foram selecionados em uma amostra de 65% de uma turma de 20 alunos. Nesse caso, 65% de 20 equivale a 13 alunos. A correta distinção entre população e amostra pode evitar erros em análises estatísticas. Um erro comum é confundir uma amostra grande com a população inteira. No entanto, mesmo que uma amostra seja significativa, ela continua sendo apenas uma parte do todo, e por isso, deve ser tratada com as técnicas adequadas de inferência estatística. Os conceitos de população e amostra também se aplicam ao mundo real de diversas formas. Em pesquisas de mercado, empresas analisam amostras de consumidores para prever tendências de compra. Na área da saúde, estudos clínicos utilizam amostras de pacientes para testar a eficácia de novos medicamentos antes de liberá-los para toda a população. Os erros na escolha da amostra podem comprometer os resultados de uma pesquisa. Se uma amostra não for representativa da população, os resultados obtidos podem levar a conclusões erradas. É por isso que as técnicas de amostragem devem ser aplicadas corretamente, garantindo que os elementos selecionados realmente
reflitam as características da população. Os exemplos práticos ajudam a entender melhor a importância desses conceitos. Se uma cidade tem 150 mil trabalhadores com carteira assinada e uma pesquisa for realizada com todos eles, isso caracteriza um censo. Se apenas um grupo de trabalhadores for selecionado, então temos uma amostra, e o método de seleção dessa amostra será determinado pela técnica de amostragem escolhida. A estatística busca tornar os estudos mais eficientes ao utilizar a amostragem como ferramenta para representar a população. Dessa forma, os pesquisadores conseguem obter resultados confiáveis sem precisar analisar todos os elementos de um conjunto. Esse princípio é essencial em diversas áreas do conhecimento, como economia, medicina, educação e ciências sociais. A correta aplicação da amostragem permite que as conclusões de um estudo sejam mais precisas e úteis para a tomada de decisão. Nos censos governamentais, a coleta de dados da população inteira é fundamental para políticas públicas, mas em estudos menores, a amostragem é uma ferramenta poderosa para a obtenção de resultados mais rápidos e econômicos. Por fim, é importante reforçar que a estatística depende do uso correto da matemática e das técnicas adequadas de amostragem. Sem esses conhecimentos, as análises podem ser distorcidas e levar a interpretações erradas. O estudo contínuo desses temas ajuda a garantir que as pesquisas sejam bem conduzidas e que seus resultados sejam confiáveis e aplicáveis à realidade. Muito obrigado por assistir ao nosso vídeo. Sua presença e apoio são fundamentais para o nosso trabalho. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!